Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma nova aula. E de início já peço as bênçãos do Papai do Céu sobre nossas vidas, sobre sua vida, a vida de sua família, para que esta semana sejamos bem-sucedidos em nossos estudos na busca do conhecimento. Então, como falei na aula anterior, na videoaula passada, passei alguns assuntos para vocês e hoje nós iríamos aí corrigirmos, ok? Darmos uma dica a vocês e também vamos aproveitar hoje já para começarmos a fazermos a nossa revisão para os assuntos da nossa avaliação do segundo bimestre, ok? E peço que você abra seu livro didático na página 21. Página 21. Ok, estamos aí na página 21 do livro didático, né? E aí nós passamos aí umas atividades para vocês fazerem, né? E aí, creio que todos preencheram aqui as colunas aqui, ok? Dos objetos que eram necessários, os que não eram importantes, mas não eram necessários, e os supérfluos, né? Aqueles que não tinham muita importância, ok? Essa parte aqui é fácil, ok? É muito fácil, porque envolve coisas pessoais, aí fica fácil para vocês resolverem. Vamos seguindo aí na página. Na página seguinte, ok? Página 22, então nós temos aí uns assuntos, né? E nós temos a questão aqui dos artistas, como criar os estilos, marcar, ok? Então aqui você ia responder essas colunas sobre os artistas, sobre os estilos e aqui o nome das pessoas. Então nós temos os 3 nomes aqui: o Henrique, o Roberto e a Silvia, ok? Então qual era o artista do Henrique? Era o Cláudio Monetti, então colocava o S aqui do sim, ok? Então se era somente este, o artista, então os outros com certeza eram não, ok? E qual era o estilo? O estilo dele? Impressionismo, correto? Aí eu coloquei aqui o sim, né? Se é somente esse, então os outros eram não, ok? E vamos lá aqui, o Roberto, por exemplo, qual era o artista do Roberto? Sandro Botticelli. Então tá aqui, ó, o sim, e os outros coloquei não, ok? E qual era o estilo dele? Renascentismo, né? Renascentismo. Então tá aqui o sim e os outros não. A Silvia, qual é o artista da Silvia? Salvador Dalí, né? Então tá aqui o sim e os outros eu coloquei não. E qual era o estilo? Surrealismo. Está aqui o sim, né? E os outros coloquei não. Nessa parte do estilo envolve sobre este aqui dos artistas, ok? Então, Cláudio Monetti, qual era o estilo dele? Impressionismo, né? Impressionismo. Então está aqui o S do sim e os outros coloquei não. Correto? Salvador Dalí, qual era o estilo dele? Surrealismo, né? Surrealismo, né? Tá aqui. Coloquei o sim aqui e os outros não. E o Sandro Botticelli, qual era o estilo dele? Renascentismo. Então tá aqui o S e os outros eu coloquei não. Correto? Vamos seguindo aqui, ó. Então é aqui, ó, era para registrar no quadro a seguir as informações que você descobriu. O Henrique, qual era o estilo? Impressionismo. Qual era o artista? Cláudio Monetti. O Roberto, qual era o estilo? Renascentismo. E o artista? Sandro Botticelli. E a Silvia, o estilo? Surrealismo. O artista? Salvador Dalí. Correto. Então vamos aqui para número 2. A dialética coloca pensamentos e ideias em movimento, contrapondo diferentes pontos de vista e criando novas ideias. Pensando neste movimento, desenhe a figura que falta para completar esta sequência. Então,
nós temos aqui uma sequência, nós temos aqui outra sequência, então preste bastante atenção. Então vamos para a terceira sequência. Então nós temos aqui azul, tese, verde, antítese e amarelo, síntese, ok? É a sequência dessas daqui, ok? Que assim complementa, correto? E assim complementa. Na página posterior, né, as respostas são da pesquisa de vocês, ok? Apenas respondi aquelas, espero que vocês tenham feito, ok? Para completar assim o livro, correto? Para completar o livro, assim como a página 24, correto, meus queridos alunos? Então, espero que vocês tenham feito essas atividades. Da página 24 há uma pesquisa, ok? Espero que todos tenham respondido a pesquisa, correto? Tenham respondido, para nós completarmos essa parte aí, que encerra-se o livro. Outra coisa importante, o livro de atividades é uma sequência, ok? Didática do livro didático, ok? Então, vocês podem fazer, preencher, ok? E depois, no decorrer da semana, vocês enviam para mim. Não esqueçam de se identificar, nome e turma, ok? Vamos começar nesse momento, fazemos uma revisão para a nossa avaliação do nosso segundo bimestre. Lembrando que é o início apenas de uma revisão. Nós vamos seguir nas aulas anteriores fazendo revisões, ok? Tirando dúvidas, ok? Muito bem, nós estamos aí. Abra seu livro didático na página número 7. Primeira dica, ok? De questões que vão estar na nossa avaliação. Então você dá uma lida nessa página. Página número 7, ok? Ó, nesse diálogo e liberdade, né, nós falamos muito sobre a diversidade e a criatividade, né? Que nos últimos séculos, porém, inúmeras pessoas, movimentos e instituições têm lutado para garantir a cada pessoa os direitos de pensar por si mesmo e de expressar livremente seus pensamentos. Ao defender a liberdade de pensamento e expressão, eles contribuem para que sejam preservadas algumas características fundamentais do pensar humano, como a diversidade e a criatividade. Por outro lado, mesmo em contextos em que essas liberdades são garantidas por lei, as pessoas podem enfrentar dificuldades para dialogar sobre o que pensam, por não se sentirem ouvidas e respeitadas umas pelas outras. Então nós falamos sobre este assunto aqui, sobre a diversidade e a criatividade até nas nossas atividades do caderno. Então, memorizem, ok? Memorizem, que com certeza vai estar na nossa avaliação do segundo bimestre, falando sobre diversidade e criatividade, neste assunto desta página, correto? Então, página número 7. Vamos seguindo. Na página seguinte, página 8, nós falamos muito sobre Sócrates, né? Que viveu na Grécia Antiga, durante o século V a.C., e ele se tornou bastante conhecido em Atenas, sua cidade natal, pois frequentemente era visto em espaços públicos, caminhando e dialogando com as pessoas que encontrava, em especial com os jovens. Então, Sócrates, ele acreditava que o diálogo era importante entre as pessoas, né? Dialogar, dizer, ele permitia dar luz às ideias. Então, ele achava importante dialogar para ouvir as pessoas e levantar os questionamentos. Mas, levantamos uma questão que nós falamos tanto com os alunos online como no presencial, pois Sócrates nunca registrou seus ensinamentos por escrito. Foi o seu aluno Platão que escreveu diversas obras e citou seu mestre.
ok? Que deu origem aí aos diálogos platônicos, correto? Então, Sócrates nunca registrou os seus ensinamentos por escrito. Estude essa página, né? Página número 8. Daqui nós tiramos até atividades para nossos assuntos no livro, no caderno, melhor dizendo, e daí surgiram questionamentos. Então estudem essa parte aí, ok? Nessa parte, o diálogo pode ser aprimorado da página número 10. Página número 10, né? Nós falamos um pouco sobre o diálogo, né? Que os filósofos consideravam um grande desafio para eles, né? Essa questão do diálogo. Então, observando a realidade à sua volta, o filósofo Georg Hegel concluiu que tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. Para designá-lo, completou o termo, empregou o termo dialética. De acordo com esse filósofo, tal movimento começava com o confronto de situações ou ideias contraditórias, levava à construção de uma síntese. Então, aqui o assunto é dialética, né? Hegel afirmava ainda que tal movimento, a dialética, começava sempre que surgia uma nova situação ou ideia que contrariasse a síntese estabelecida, ou seja, o assunto. Então, eu indago a você, o que é dialética? Você sabe o que é dialética? O que é síntese? Então, peço que você leia esta página, estude esta página, página número 10, ok? Tudo que o filósofo aqui falou, ok? Sobre as ideias contraditórias, correto? Confronto de ideias, diferente pode gerar novas ideias, ok? E tem o seu pensamento, porque há questões da nossa avaliação que estão nesta página. Na página 11, quando nós falamos sobre liberdade de pensamento e expressão, nós falamos um pouco sobre a democracia, sobre a liberdade de você falar. Então, por exemplo, o Brasil hoje, qual é o regime que ele usa? Comunista? É um regime democrático, né? Então, porém, a realização desse direito previsto em declarações, como diz aqui o texto, constituições e outros documentos, é um desafio mundial, pois nem todas as nações têm governos democráticos, né? Então nós temos aí, estamos no Brasil, e o Brasil usa pela democracia, mesmo que em algumas situações a gente possa ver algo diferente, mas o que nós usamos, a característica do governo no Brasil é a democracia. Então dê uma lida nesse texto aqui da página 11, porque há questionamento aqui que vai estar na nossa avaliação. Também na página, ok, página 12, quando nós falamos sobre iluminismo lá na Europa, né, sobre os dois filósofos, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, que viveram no século XVIII, né, e essa revolução aí do iluminismo que foi entre o século XVII e o século XVIII, principalmente na França, né, e esses dois filósofos tinham seus pensamentos sobre essas questões do iluminismo, né. Primeiro, né, o primeiro, Jean-Jacques Rousseau, dizia o seguinte: que o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Voltaire dizia o quê? Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Então veja como é que era o pensamento desses filósofos. Esse aqui é o pensamento do filósofo Voltaire e do Jacques Rousseau. Ok, o primeiro pensamento aqui. Leia esta página. Há um questionamento na nossa avaliação, a qual você terá que responder, ok? Página número 12. Página número 12. E sobre esse movimento iluminista, né? Peço que você pesquise o que era o movimento iluminista, né? Qual era o pensamento dele, quais eram os seus pensadores, né, do movimento iluminista. E o que era o iluminismo? Qual era a ideia do iluminismo? Okay?
estude, ok? Na página número 13, né, quando nós falamos sobre liberdade de expressão, falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento de inspiração iluminista, que foi aprovado na França no dia 26 de agosto de 1789, contém 17 artigos e 2 deles instituíam as liberdades de pensamento e expressão. Então aqui o artigo 10 e o artigo 11, que é importante você saber para poder assim explicar, correto? Desse artigo nós aprendemos a nós termos respeito por todos. Você saberia explicar o que é respeito? Saberia o que é cumprir as leis? Então, pesquise, estude, ok? Para na avaliação você se sair muito bem conforme as suas respostas. Então, nós falamos um pouco aí sobre a questão do artigo, ok? Sobre a questão da liberdade de pensamento e a questão do respeito, ok? Então, tenha textos prontos, estude sobre isso. O que é liberdade? O que é respeito? Okay? O que é empatia? Ok? Se colocar no lugar das outras pessoas, ok? Página 14. Também na página 5, quando nós falamos sobre expressar pensamentos e ideias, nós podemos usar diversos meios para nós expressarmos nossos pensamentos, nossas ideias. Ok, então nós temos aqui algum exemplo. Olha. Exemplo de sons, fala, escrita, o desenho, a pintura, os gestos, as expressões sociais e até atitudes. Então são formas de nós expressarmos nossos pensamentos. Então de que forma nós podemos expressar nossos pensamentos? Através da arte, através da música, através da dança, do teatro, através da poesia. A escrita é isso, através da poesia, ok? Então, quando refletimos sobre a origem de nossos pensamentos e a liberdade no pensar, somos levados a refletir do mesmo modo acerca da comunicação. Você já deve então ter notado que diversos meios podem ser empregados para exprimir o que pensamos. Um exemplo disso, né? Então, os sons, a fala, a escrita, o desenho, a pintura, o gesto e as expressões faciais e até atitudes. Então, estude essa página número 5. Dê uma lida e marque os pontos mais importantes. Com certeza há um questionamento aqui que vamos estarmos falando na nossa avaliação do segundo bimestre. Queridos alunos, eu espero ter ajudado já no início um pouco dessa revisão para vocês. Na próxima aula nós vamos continuar fazendo revisão. Aqueles que tiverem dúvida de alguma parte dos assuntos, já mandam mensagem, identifique-se, por favor. Aí eu vou anotar a sua dúvida quando for na aula anterior, ok? Eu já irei estar respondendo o questionamento dentro desse assunto que nós estamos trabalhando, ok? Da revisão para a nossa avaliação do livro didático, correto? Não vamos tratar de outro assunto, vamos tratar apenas do assunto da revisão dentro do livro didático, o assunto do segundo bimestre. Vamos manter o foco, vamos organizar nossos horários, vamos organizar plano de estudo para que quando nós chegarmos para fazermos a nossa avaliação, ela ocorra de forma correta e você consiga se sair bem. Você prestando atenção nas aulas, com certeza você irá responder todas as questões, todos os questionamentos que há na nossa avaliação, pois ela se refere sobre tudo que nós ensinamos, tudo que nós passamos nas atividades do caderno, tudo que nós falamos no livro didático, ok? Então, tem 100% de possibilidade de você se sair bem. É só prestar atenção nas dicas do professor, é só prestar atenção em cada item que temos falado, as páginas para você estudar e meditar, ok? Aí você faz a sua parte, lendo, marcando,
meditando e usando aí o conhecimento com toda a sabedoria, ok? Deus abençoe a todos, até a próxima aula.